E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre um dos processos patológicos assim mais críticos da medicina veterinária, a trombose. Entender como e por que o sangue de repente se solidifica dentro de um animal vivo é fundamental para qualquer clínico. Então bora lá, vamos mergulhar nisso? E para começar, já vamos direto ao ponto com essa imagem impressionante de uma microscopia eletrônica de varredura. O que a gente está vendo aqui é a essência de um trombo, a imagem dele por dentro. Hemácias, que são as células vermelhas do sangue, totalmente aprisionadas numa malha, numa rede densa de fibrina. É a coagulação acontecendo exatamente onde não deveria, dentro de um vaso sanguíneo. Mas antes de mais nada, a gente precisa de precisão. Em patologia, a linguagem que a gente usa é tudo. E a primeira, e talvez a mais importante distinção que a gente precisa fazer é entre um trombo e um coágulo cadavérico. Eles podem até parecer a mesma coisa à primeira vista, mas contam histórias completamente diferentes. Olha só essa tabela. Isso aqui é o que separa um diagnóstico preciso de uma conclusão errada na mesa de necropsia. É o seguinte, um trombo que se formou em vida, ele é aderente, ele gruda na parede do vaso, a superfície é opaca, rugosa e ele é friável, ou seja, quebradiço. Agora, o coágulo pós-mortem, que se forma depois da morte, é o oposto total. Ele não adere, é soltinho, tem a superfície lisa e brilhante e uma consistência elástica. Essa diferença é a base de tudo. Ok, a diferença está clara, mas a grande pergunta para a clínica é: o que dispara essa cascata de eventos num paciente que está vivo? O que é que leva à formação dessa massa sólida que pode ser tão devastadora? A resposta para essa pergunta nos leva a um conceito fundamental lá do século XIX, mas que continua sendo a base de tudo que a gente entende sobre trombose hoje, a tríade de Virchow. Ela descreve basicamente a tempestade perfeita, as condições ideais que levam à formação de um trombo. Essa tríade é composta por 3 pilares que se relacionam. Primeiro, a lesão endotelial, o dano na parede interna do vaso. Segundo, as alterações no fluxo sanguíneo, seja ele muito lento ou muito turbulento. E terceiro, a hipercoagulabilidade, que é uma alteração na composição do próprio sangue. Vamos analisar cada um deles com calma. A lesão endotelial é talvez o fator mais poderoso de todos. Pensa só, o endotélio saudável é ativamente anticoagulante. Quando ele é danificado, seja na estrutura ou na função, o gatilho da coagulação é disparado na hora. E olha as causas, são condições que a gente vê na clínica todos os dias. Hipertensão, diabetes, inflamações sistêmicas e, principalmente, a endotoxemia em casos de infecção. Tudo isso pode causar essa disfunção. O segundo fator são as alterações no fluxo sanguíneo. E aqui, olha, a gente tem um paradoxo bem interessante, porque tanto um fluxo muito lento quanto um fluxo turbulento podem levar à trombose. Vamos ver, a estase venosa, que é o fluxo lento, é o principal gatilho para trombose venosa. O sangue fica quase parado. Isso permite que os fatores de coagulação se concentrem. Imagina só um paciente acamado ou com uma insuficiência cardíaca. É o cenário perfeito para isso. Do outro lado da moeda, a gente tem a turbulência arterial. Esse fluxo caótico e rápido lesiona o endotélio, machuca a parede do vaso e aí permite o contato das plaquetas. É o que acontece em aneurismas, por exemplo. E, finalmente, a hipercoagulabilidade. Nesse caso, o problema não é o vaso, nem o fluxo, mas sim o próprio sangue. A gente está falando de alterações na composição sanguínea que deixam o sangue mais propenso a coagular. Isso pode ter causas genéticas ou ser adquirido, como em inflamações crônicas ou em certos tipos de câncer. Agora que a gente entendeu a tríade de Virchow, podemos ver como esses fatores se manifestam de maneiras diferentes, criando 2 tipos bem distintos de trombos, os arteriais e os venosos. E olha, eles não são iguais, nem na causa, nem na composição. Esse slide aqui resume tudo de forma brilhante. O ponto principal é o seguinte: trombos arteriais geralmente são causados por lesão no endotélio em lugares de alto fluxo. Por isso, eles são ricos em plaquetas e fibrina, o que dá uma aparência pálida, a gente chama de trombo branco. Em contraste, os trombos venosos são fruto da aestase, do fluxo lento. Eles acabam aprisionando um monte de hemácias e por isso são vermelho-azulados, os famosos trombos vermelhos. E falando em trombos arteriais, eles têm uma espécie de assinatura que é patognomônica, ou seja, exclusiva deles, as linhas de Zahn. Essas camadas que se alternam entre claras e escuras são a prova de que o trombo se formou num ambiente de fluxo sanguíneo rápido e pulsátil.
É como se a história da formação do trombo estivesse escrita na estrutura dele. Além da composição, a gente também classifica os trombos pela relação deles com o vaso. Um trombo oclusivo, como o próprio nome já diz, bloqueia completamente o fluxo. É mais comum em veias e artérias de menor calibre. Já um trombo mural ou parietal fica ali aderido à parede de uma grande artéria ou do coração, sem impedir totalmente a passagem do sangue, mas ainda assim é uma fonte perigosíssima de problemas. E aqui a gente tem um exemplo clássico num corte histológico. Vejam só, este trombo venoso oclusivo. A massa está preenchendo quase toda a luz do vaso. Isso ajuda a gente a entender as consequências clínicas severas, como edema e isquemia no tecido que aquele vaso deveria irrigar. Depois que um trombo se forma, a história não acaba por aí não. Ele entra numa fase dinâmica onde várias coisas podem acontecer. O corpo reage e o trombo pode seguir por caminhos bem diferentes. Basicamente, o destino de um trombo segue um de 3 caminhos. Ele pode continuar crescendo, se propagando, até ocluir o vaso. O corpo pode tentar curar aquilo através de um processo de organização e recanalização, criando novos canais, ou, no pior dos cenários, um fragmento pode se soltar causando uma embolização. Olha que fascinante esse processo de recanalização. Depois que o trombo é organizado em tecido conjuntivo, o corpo literalmente escava novos túneis através dele. É uma tentativa de restaurar o fluxo sanguíneo, mesmo que só um pouquinho. A imagem mostra claramente esses novos canais que foram formados. E isso nos leva à consequência mais temida da trombose, a embolia. Um êmbolo é qualquer massa sólida, líquida ou gasosa que viaja pela corrente sanguínea e fica presa num local distante. E a causa mais comum de embolia, de longe, é um fragmento de trombo. Daí o nome tromboembolia. Para onde vai um êmbolo? Bom, isso depende de onde ele veio. E aqui tem uma regra de ouro da patologia. Se um trombo se forma no sistema venoso sistêmico e um pedaço dele se solta, o destino quase inevitável é o pulmão. É o que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. E, no lado arterial, se o êmbolo se origina no coração ou na aorta, ele vai viajar pela circulação sistêmica. Os alvos dele vão ser órgãos com alta perfusão, o cérebro, os rins, o baço, as extremidades, e lá ele pode causar infartos devastadores. E para a gente fechar, vamos conectar tudo isso à prática clínica. Como é que a gente usa a tríade de Virchow para prevenir a trombose? Bom, a chave está em combater cada um dos pilares. Tratar as inflamações para proteger o endotélio, estimular a mobilidade para evitar a estase e, claro, usar medicações anticoagulantes em pacientes com hipercoagulabilidade. Compreender essa tríade não é só teoria, gente. É a base da prevenção e do tratamento eficaz na nossa rotina.